Nasci aqui mesmo no Rio de Janeiro, 3 meses depois da morte do meu pai, e perdi minha mãe antes dos 3 anos. Essas mortes me deram, desde criança, uma tal intimidade com a morte que docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno. Gente, ela foi uma grande educadora. Organizou em 1934 a primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro. Mas ela foi principalmente uma grande poetisa do século XX. Segundo o crítico e escritor Paulo Ronay, sua poesia são belas e puras páginas da nossa melhor literatura. Os 110 anos do nascimento de Cecília Meirelles é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901. Foi uma poetisa, pintora, professora e jornalista brasileira. Cecília Meirelles é uma poeta lírica. Ela é lírica quando fala do mar. Pus o meu sonho num navio e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Cecília Meirelles é lírica quando fala da solidão. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Cecília Meirelles é lírica quando fala para as crianças. A avó vive só, mas se o neto meninó, mas se o neto ricardó, mas se o neto travessó vai à casa da vovó, os dois jogam dominó. Cecília Meirelles é lírica quando fala de si mesma. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta, irmão das coisas fugidias. Em 1919, Cecília Meirelles publica seu primeiro livro de poesias, Espectros. Logo depois, vieram Nunca Mais e Poema dos Poemas, em 1923, e Baladas para El Rei, em 1925. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Professor, quem foi Cecília Meirelles? Essa é a pergunta que eu também tento responder. Sei pouco sobre ela, mas eu quero saber muito mais sobre ela. É por isso que há tantos anos eu a estudo e eu constato que o Brasil demorou para consagrar uma escritora, autora de poesia. E essa autora foi Cecília Meirelles. O primeiro nome que realmente obteve consenso entre leitores, entre críticos, entre os próprios poetas. E é sempre bom retornar a ela. Domingos Guimarães, você é um jovem poeta e os jovens poetas gostam de Cecília Meirelles? Acho que gostam, ou deveriam gostar, né? Deveriam ler a Cecília e ler ela de uma forma diferente, né? Do que ela muitas vezes é encaixada dentro da história da literatura. Por que você gosta da Cecília Meirelles? Olha, eu tenho uma relação, a minha família tem uma relação com ela,
né, próxima, meu avô. Meu avô era poeta, o Alfonso de Guimarães Filho, né? Então, sempre ouvi histórias da Cecília, né? Meu avô tem algumas cartas trocadas com ela, então teve sempre essa figura. Minha avó adora Cecília Meirelles. Então eu fui lendo a Cecília um pouco por isso e também porque eu sempre gostei desses poetas que são um pouco desviantes, assim, que não estão tão enquadrados no movimento do momento histórico em que eles se encontram, sabe? Por quê? Porque ela foi fora de série? Porque a poesia dela... Ela começou na contramão, e isso é muito bom, né? Porque eu acho que o lugar do poeta é sempre na contramão. Tem muita gente seguindo na mão dita correta e o poeta descobre caminhos laterais. Tivemos a euforia da semana de 22, paulistana, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade na linha de frente, aquela geração da poesia entendida como prática do humor, da paródia, do verso livre, e de repente, serena e cristalina, surge essa voz de Cecília Meirelles, completamente avessa aos fenômenos imediatos, à pancadaria literária e política, né? O modernismo considerava ultrapassadas as formas tradicionais das artes plásticas, literatura, design e vida cotidiana. O movimento moderno argumentava que as novas realidades do século XX eram permanentes e que as pessoas deveriam se adaptar às novas visões do mundo. E por que a Cecília Meirelles não faz parte disso? Ou em que sentido ela não faz parte? A Cecília eu acho que ela é o tipo de poeta que não está preocupado com isso, né? Está preocupado com uma coisa mais universalista mesmo. O Mário de Andrade fala uma coisa interessante sobre ela, que ele diz, né, que ela resistia a qualquer adesão passiva ao modernismo. Mas, ao mesmo tempo, ela era um tipo de poeta que tirava o ouro dela da onde ela queria e com as coisas que ela encontrava, né? Com um ecletismo muito grande. Então, ela estava preocupada com uma poesia que era mais lírica, mais metafísica, mais misteriosa. Pus o meu sonho num navio e o navio em cima do mar. Depois, abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Agora, o partido dela é o da humanidade. Ela não quer o mar, não quer o mar do Rio de Janeiro ou da Bahia só, ela quer o mar absoluto, né? A visão dela é de uma poesia em que a humanidade possa se congraçar e não algo que vai estar com prazo de validade vencido daqui a 3 semanas. Então ela foi a contracorrente disso, com uma visão humanista muito ampla, num certo sentido, né? De não querer um homem brasileiro necessariamente, mas um homem universal. Um homem, exatamente. O tempo seca o desejo e suas velhas batalhas. Seca o frágil arabesco, vestígio do musgo humano, na densa turfa mortuária. Se ela não era modernista, ela seria simbolista. Que tipo de escolas estavam rodeando a Cecília? Definitivamente ela não era modernista, né, na acepção mais dura da palavra, né, da escola, né? Agora, tem outras coisas que circulam a Cecília. Eu acho, ela foi chamada de neossimbolista, né? O que é o simbolismo? O simbolismo é um movimento que originalmente vem da França, com poetas como Mallarmé, Baudelaire ou Rimbaud, né? Que tinham uma poesia que era, como a da Cecília, super metafísica, super mística, muito lírica e muito ligada à musicalidade. Meu coração
tombou na vida, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Meu coração feito de chama, em lugar de sangue derrama um largo rio de esplendor. Os caminhos do mundo agora ficam semeados de aurora. Não sei o que germinarão, não sei que dias singulares moverão as terras e os mares nascidos do meu coração. E a linguagem dela, que é uma linguagem muito elegante. Quer dizer, ela não faz a poesia parnasiana, ela não é uma diluidora ou repetidora de velhos modelos, mas ela faz uma poesia sofisticada e sem ceder à piada, sem ceder, digamos, a um vocabulário de choque, porque isso já tinha sido feito em 22, em 30, e os modernistas demoraram a reconhecer Cecília. Quando reconhecem, aí se apaixonam, né? Abri na noite as grandes águas criadas no tempo de chorar. Levantei os mortos do sonho que trouxestes para viajar. Fechai os olhos, despedi-vos, atirai os mortos ao mar. E ela se torna cúmplice de tudo que é frágil, né? De tudo que não tem segurança. Você não vai encontrar ali o elogio da força em momento nenhum. É sempre o elogio da delicadeza, alguma coisa bela e mortal, né?